Olá, meus amigos, minhas amigas, que a paz do Cristo abençoe os nossos corações. É uma grande alegria estarmos aqui de volta para dar prosseguimento aos nossos estudos da obra Depois da Morte. No estudo passado, nós iniciamos aí o capítulo 11 da obra, já pertencente à segunda parte da obra, capítulo 11 em que Leon Denis vai tratar da pluralidade das existências. Então nós começamos a conversar acerca desse que é um conceito-chave para a gente entender toda a dinâmica da criação, da evolução, isto é, o ser, né, galgando os degraus de ascensão, paulatinamente, incorporando novos recursos, desenvolvendo novas potencialidades, novas habilidades, ao longo aí dos milênios incontáveis, até que ele vá se dirigindo a Deus, galgando esses degraus de evolução e alcançando novas esferas de pensamento, de vida, de compreensão, de expressão. Então, no episódio passado, nós trabalhamos uma parte do capítulo que seria, digamos assim, aquelas reflexões acerca do que acontece antes do ser estar no período de humanidade, né? Enfim, nós refletimos sobre duas compreensões, duas teorias acerca do que se processa nesse período antes da humanidade. Numa delas, existindo ali uma solução de continuidade, ou seja, o ser humano realmente seria um ser à parte na criação, segundo a compreensão de alguns. Mas nós apresentamos também aquela outra que nos parece a solução, o entendimento mais viável, como também a Leon Denis, a alguns espíritos, né? Parece que os próprios espíritos nos levam, nos encaminham a esse entendimento de que o ser ele vem se elaborando, o princípio espiritual, o princípio inteligente, ele vem se elaborando, ele vem se individualizando nos reinos anteriores à humanidade, até o ponto em que, chegando na humanidade, ele entra numa nova fase, mas que não há solução de continuidade. Existem elementos, existem reinos de transição, dos quais aí, dizem os espíritos, estamos distantes de compreender em sua plenitude, né? Conhecemos alguns reinos, mas estamos longe de conhecer a totalidade desses reinos, todos os elementos de transição, onde e como se processam essas transições. Nós conhecemos uma parte do quadro, né? E por isso eles até nos orientam a termos humildade, a termos prudência, calma nesse tipo de estudo para não queremos fechar de toda a questão. Mas a gente apresentou essas duas vertentes e apresentamos também essa tendência que parece ser a dos espíritos superiores, de Kardec. Leon Denis deixa mais expresso isso, essa tendência, a de Emmanuel também, de que nós, enquanto seres, fomos nos elaborando ali nos reinos anteriores até alcançarmos o reino da humanidade propriamente dita. Então foi basicamente isso que nós conversamos no estudo anterior deste capítulo, né? Aquilo que vem antes. Hoje nós vamos conversar mais propriamente dessa pluralidade das existências a partir da humanidade, a partir do momento em que estamos já na condição de seres humanos. Antes, no episódio anterior, falávamos da pluralidade das existências anteriormente à humanidade. Hoje nós vamos falar depois disso, né? Vamos falar da reencarnação e da importância desse conceito-chave, da importância desse elemento da lei divina, desse princípio da lei divina, que é fundamental para o funcionamento de todo o processo. Sem esse elemento, sem essa variável, o universo, de um modo geral, como a criação divina, parecem incompreensíveis, parecem absolutamente injustos, parecem sem ali um fio da meada. Pois bem, então nós vamos conversar aqui a partir do parágrafo seguinte, né, que começa Leon Denis dizendo assim: no dia em que a alma, libertando-se das formas animais e chegando ao estado humano, conquistar a sua autonomia e a sua responsabilidade moral e compreender o dever, nem por isso atinge o seu fim ou termina a sua evolução. É um parágrafo que está mais ou menos no meio do capítulo, se eu não me engano, que varia aqui, né? Como eu uso a versão online do Kindle, mas é mais ou menos no meio do capítulo,
Ele tem esse parágrafo e ele prossegue. Longe de acabar, agora é que começa a sua obra real. Novas tarefas chamam-na, as lutas do passado nada são ao lado das que o futuro lhe reserva. Ao final desse parágrafo, ele diz: eterna viajora, a alma deve subir assim, de esfera em esfera para o bem, para a razão infinita, alcançar novos níveis, aprimorar-se sem cessar em ciência, em critério, em virtude. Então, olha que belíssima descrição de Denis, né? Todo aquele processo multimilenário, bilhões de anos, de elaboração nas outras formas, nos reinos anteriores, ele é pálido ainda diante de tudo que cabe ainda à alma fazer agora que entra no reino da humanidade e os outros reinos que ainda separam do eterno Criador. É aquilo que comentávamos no estudo passado. Nós tivemos um princípio e nós não teremos um fim. Estamos destinados à eternidade, ao infinito. Temos por meta nos aproximar cada vez mais do Criador, que é absoluto, que é infinito em todas as suas perfeições. Nesse sentido, portanto, tudo que tenhamos caminhado até aqui, do princípio até aqui, que é algo finito, é infinitamente menor a tudo que nos separa do Criador, do ponto em que estamos até o Criador. Ou seja, sempre o que temos pela frente é infinitamente maior do que tudo o que percorremos. Isso vale para esse caso da entrada do ser no reino da humanidade. Por mais que fossem aí processos de milhões e milhões e milhões de anos, de muitas transformações, de muitas mudanças, mais que seja grandioso todo esse processo, né? Essa epopeia do ser por todos esses reinos anteriores, tudo isso ainda é pequeno diante do que tudo que ela tem, a alma, ainda a percorrer, a desenvolver em si mesma. Ela é uma eterna viajora que tem que ir subindo essas esferas, galgando essas esferas, tomando posse, consciência de si mesma, utilizando-se aí da razão que se elabora, portanto, no reino da humanidade para a construção da angelitude, para a expressão de todos os potenciais divinos que ela traz em si. Então nós vamos olhar agora daqui para frente, da humanidade em direção a Deus, o quanto ainda nos cabe caminhar. E é nesse sentido que Leon Denis, né, diz que nos cabe subir de esfera em esfera para o bem, para a razão infinita, ou seja, aperfeiçoando a nossa razão, iluminando a nossa razão, alargando os horizontes da nossa razão, alcançar novos níveis e aprimorar-se a alma, né, sem cessar em ciência, critério e em virtude. Então ele traz aqui 3 elementos que são os elementos chaves de aperfeiçoamento da alma: ciência, critério e virtude. Então ele começa pela ciência, que é o conhecimento, né? Ampliar o nosso conhecimento. Nutrirmos aí da luz do conhecimento que, uma vez acolhida por nós, vai gerando modificações. Então essa é a primeira grande vertente de crescimento e de progresso da alma. A ciência, o conhecimento, muitas vezes ainda distanciado de qualquer progresso moral. Os próprios espíritos vão dizer, no Livro dos Espíritos, por exemplo, na questão 780, o progresso intelectual vem antes e muitas vezes só mais tarde é que o progresso moral vem alcançá-lo. Mas ele vai abrindo a horizontalidade para a alma. Se o progresso moral é o crescimento vertical da alma, do espírito, o progresso científico, o progresso do intelecto é essa abertura de horizontes. Ele vai ampliando possibilidades de entendimento. Mas, mais cedo ou mais tarde, o progresso moral, ou seja, a virtude, o sentimento, ele vai alcançando, ele vai se aproximando do progresso intelectual. Chega um ponto em que o progresso intelectual cria, às vezes, tanta distância do progresso moral que é preciso primeiro reequilibrar, reaproximar ambos para que o espírito possa passar a uma nova etapa de progresso intelectual.
É isso, de certo modo, que nós estamos vivendo na Terra, né? O progresso intelectual chegou a píncaros de expressão, né? A ciência, a tecnologia, a inteligência, os sistemas filosóficos, enfim, as ciências. Mas o progresso moral ainda estava ali muito aquém do que já é necessário. Então, o que é o grande processo de regeneração? É um balanceamento aí do progresso moral. Aqueles que relutarem de todo a não avançar no progresso moral serão realocados para outros locais, onde ali viverão as experiências de que necessitam. Os que ficarem serão aqueles que se dispuserem realmente a aproximar o progresso moral do intelectual, para que possamos todos juntos, enquanto coletividade na Terra, passar a um novo patamar de evolução coletiva, a um momento aí de regeneração, para entrarmos em mundos mais felizes, na condição de um mundo mais feliz. Então, são esses as vertentes, né, principais de progresso, de evolução da alma. Nas suas múltiplas existências, ela vai incorporando esses recursos. Mas, como está dito lá na questão 780 de O Livro dos Espíritos, na medida em que ela vai ganhando progresso intelectual, ela vai aperfeiçoando, vai depurando a si mesma, o seu discernimento, a sua sensibilidade, e ela vai, por isso mesmo, engendrando, vai nascendo ali o progresso moral. Que é o que Kardec pergunta aos benfeitores na questão 780A, como é que pode o progresso intelectual, né, o progresso aqui da ciência, levar ao progresso moral, isto é, da virtude, do sentimento. E os espíritos vão responder a eles, tornando mais compreensíveis o bem e o mal. O homem, a criatura humana, pode então escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, o que eles estão falando aí? Qual o elemento de ligação entre o progresso intelectual e o progresso moral? Discernimento, que é o que Leon Denis coloca aqui como critério. Então, você tem avançar sem cessar em ciência, conhecimento, progresso intelectual. Critério, discernimento. Melhor compreensão do bem e do mal. Melhor capacidade de escolhas, de escolher. E virtude, progresso moral. Então, o que está lá na questão 780A do Livro dos Espíritos. Na medida em que o espírito vai desenvolvendo o conhecimento, que vai acolhendo a luz, essa luz internamente vai efetuando operações dentro dele, vai despertando a sua consciência, vai aprimorando a sua sensibilidade, depurando o seu senso moral, e ele vai se tornando mais apto, então, para discernir, ele vai tendo mais critério, mais discernimento, para ver onde está o bem, onde está o mal, aquilo que lhe é lícito e aquilo que lhe convém, para então definir e escolher. Né? É isso que é a responsabilidade moral, é daí que nasce a evolução, da escolha, do exercício consciente do livre-arbítrio do ser. Isso é critério, e é o critério que marca a transição do simples conhecer do progresso intelectual para o progresso moral, que é a verticalidade. Né? O progresso intelectual dá horizontes, mas o progresso moral eleva o ser. Então ele consegue ver ainda mais além. O progresso moral ele dá profundidade de vistas. Porque às vezes você tem um indivíduo muito inteligente, mas ainda voltado completamente para o mal, porque ele está no vale, ele está preso ainda à sombra. Quando você sobe, você vai para a luz. Então você ganha profundidade de vista, porque você sai do vale, você se elevou, você está sob a montanha, né? E você se vincula à luz. Então o conhecimento vinculado à moralidade, ele se volta para o bem. Tem uma mensagem de Emmanuel comentando o versículo do apóstolo Paulo, o versículo lá da sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1, a ciência incha e o amor edifica. Quando vai comentar esse versículo, Emmanuel vai dizer assim que o amor, representando aí a verticalidade, o desenvolvimento da virtude, o desenvolvimento moral, ele se aproxima dos labores da ciência, ou seja, do intelecto, e confere a eles a consciência do bem. Porque grandes problemas, as maiores calamidades, os maiores problemas da humanidade são gerados pelo progresso intelectual sem o progresso moral. Mas
o próprio progresso intelectual ele vai depurando aos poucos a sensibilidade do ser e dando critério, dando discernimento. E aí vai se orientando, né, na medida que a vida moral vai desabrochando, vai se orientando o intelecto para a luz, para o bem. E aí realmente eu tenho progresso espiritual, eu tenho elevação. Porque nas esferas espirituais inferiores existem espíritos altamente inteligentes, cultos, conhecedores de filosofias, de todas elas, mas que estão ali voltados para as trevas, coordenadores de falanges inteiras, né? Gente que participa de reuniões mediúnicas de desobsessão, é corriqueira essa visita de espíritos assim com grande inteligência, mas ainda presos ao egoísmo, ao orgulho, à sombra que os leva a exercer essa inteligência no sentido do mal. Quando vai se desenvolvendo o progresso moral, o ser vai avançando rumo à luz. E como ele vai conseguindo isso? À luz aí de várias e várias existências. A gente vai ver pela doutrina espírita, no corpo, fora dele, o espírito vai galgando esses degraus e subindo para esferas cada vez mais sublimadas de expressão, de compreensão da vida e de expressão do ser. Bom, seguindo aqui então, no próximo parágrafo, Leon Denis vai dizer assim: cada uma das existências terrestres mais não é do que um episódio da vida imortal. Então nós temos propriamente uma vida, a vida imortal, dom divino recebido diretamente do Criador, do qual nunca estaremos afastados. A vida é a vida, dela nunca fugiremos. O corpo, sim, né? Enfrenta a morte, o espírito, não. Cada existência terrestre é um episódio dessa vida imortal, ou o capítulo de um livro, que é a vida imortal. Alma nenhuma poderia em tão pouco tempo despir-se de todos os vícios, de todos os erros, de todos os apetites vulgares, que são outros tantos vestígios das suas vidas desaparecidas, outras tantas provas da sua origem. Então, aquilo que a gente trouxe, as várias camadas das experiências anteriores nesses outros reinos, que a gente precisa agora ir se despindo em busca da túnica, né, que a gente precisa construir e edificar para realmente adentrarmos o reino dos céus. Então a gente precisa ir despindo-nos das camadas, por exemplo, do egoísmo que a gente desenvolveu ali na animalidade, que teve a sua razão de ser, mas que agora não mais nos serve. Dessas cascas, a gente precisa ir deixando isso para trás. Mas não se faz isso numa existência apenas. Daí as múltiplas existências que a gente vai tendo no corpo, na condição de humanidade, em vários mundos, né? Não necessariamente somos todos espíritos que vivemos aqui só na Terra, muitos de nós viemos de outros mundos já, de outras experiências, iremos a outros mundos. A gente vê isso no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Não se restringe ao mundo apenas às múltiplas existências do ser. Ele vai galgando os degraus segundo as suas necessidades, ele vai sendo realocado pela espiritualidade superior, pelos gerentes, né? pelos ministros do Criador, ele vai sendo realocado segundo as suas necessidades. Calculando o tempo que foi preciso à humanidade, desde a sua aparição no globo para chegar ao estado da civilização, compreenderemos que, para realizar os seus destinos, para subir de claridades em claridades até o absoluto, até o divino, a alma necessita de períodos sem limites, de vidas sempre novas, sempre renascentes. Então, bastaria a gente fazer uma análise, por exemplo, do surgimento da humanidade, por exemplo, do Homo sapiens na Terra, que os historiadores vão colocar ali algo em torno de 350 mil anos atrás, 300 mil anos atrás, perdão, até a gente chegar à condição de civilização. Quanto tempo não foi necessário para isso? Até realmente a gente desabrochar a razão e passar a utilizar-se dessa razão de maneira mais própria, na construção aí de elementos mais necessários à civilização, ao nosso progresso.
Quantos milênios não foram necessários para a gente percorrer essa trajetória? Né? O ministro Flaccus, por exemplo, no capítulo 1 do livro Libertação, vai nos dizer que nós estamos utilizando-nos da razão mais propriamente, tem cerca de 40 mil anos, que a gente despertou mais propriamente para o uso da razão. Então veja, de 350 mil anos atrás, já no período de humanidade, com o surgimento ali do Homo sapiens, e se a gente for mais atrás ainda, naqueles antecessores do Homo sapiens, né, a gente vai remontar aí a milhões de anos atrás, a gente veio ali no Homo sapiens, 350 mil anos, até chegar, desabrochar mesmo da razão, 40 mil anos, até chegarmos realmente à civilização que hoje temos. Olha quanto tempo, quanta elaboração, quantas existências nós não tivemos desde lá até aqui. Isso se considerarmos espíritos da Terra. E os outros que já vieram de outros orbes, que vieram às vezes num processo de exílio, como a gente discutiu lá na primeira parte do livro, né? Todas aquelas civilizações antigas, espíritos que vinham já de outros orbes, de outras experiências. Então tudo é um processo muito vasto. Mas se a gente vê esse tempo até aqui, a gente pode imaginar o que nos falta até chegarmos à condição de um Cristo. Então são eras incontáveis, são milênios incontáveis que a gente tem a percorrer. Para alguns, isso parece às vezes algo desanimador. Para outros, e para mim particularmente vejo assim, é algo encantador. Porque é o infinito da criação, é a eternidade, nós temos a eternidade, portanto que ela seja marcada por sempre algo novo a compreender, a desenvolver, né? Qual seria a graça do jogo se as fases fossem assim tão fáceis, tão rápidas? Não, nós estamos aí num jogo, o grande jogo, usando aí numa analogia da criação, que nós temos sempre fases novas a percorrer. É o que Leon Denis está dizendo. E só, prossegue ele, a pluralidade das existências pode explicar a diversidade dos caracteres, a variedade das aptidões, a desproporção das qualidades morais, enfim, todas as desigualdades que ferem a nossa vista. Então, se você olha para o mundo do ponto de vista material apenas, é chocante assim ver tanta discrepância, né? De onde vem isso? Será que é apenas fatores genéticos para explicar tanta diversidade de inteligência, tanta diversidade de moralidade no ser? Não faz sentido. Ou se você tem uma visão já espiritual, mas considera que a alma, que o ser, foi criada no momento da sua concepção, como explicar tamanha discrepância? Onde estaria a justiça do Criador se ele confere a uns tanta inteligência, tantas habilidades, né? Tanto mais facilidade para lidar com o aspecto moral, desde a mais tenra infância, enquanto para outros você vê ali as dificuldades para a apreensão de determinados conhecimentos, um aspecto moral ainda bem mais embrutecido. Como explicar isso? Do ponto de vista material, atribui-se isso ao acaso. Não se busca, é assim mesmo e é assim, né? São as questões dos genes. Mas parece não fazer sentido, porque às vezes irmãos gêmeos, com a mesma carga genética, muito similar, idêntica, têm características absolutamente diferentes, em termos de moral, em termos de inteligência, em termos de habilidades. Como explicar? Se já tem uma visão espiritual, mas considera ainda a criação da alma na hora da concepção do ser, que justiça é essa? Que Deus justo e misericordioso é esse, que dá a uns tanto já e a outros tão pouco em termos de habilidades? Não faz sentido, senão acrescentarmos essa variável das múltiplas existências, da reencarnação. Por isso, quando Kardec pergunta aos espíritos, na questão 171 de O Livro dos Espíritos, em que se funda o dogma da reencarnação, ou seja, a verdade da reencarnação, na justiça de Deus. Então, sem o elemento da reencarnação, a justiça de Deus ela fica incompleta. E aí nós temos um grande problema filosófico. A gente tratou disso alguns episódios atrás. Tudo aquilo que fere um atributo de Deus não pode estar se aproximando da verdade.
porque os atributos de Deus são a perfeita perfeição. Permitam-me aí a redundância. Se algo diminui apenas, não só nega um atributo, mas diminui, está longe da verdade. Então a reencarnação ela é necessária para explicar esse quadro tão diverso que nós vemos. Aí tudo se coloca em seus devidos lugares. De onde vêm essas diferenças tão grandes em termos de inteligência, de habilidades, de moralidade? Ora, são as infinitas condições dos seres em evolução. Desde aqueles mais próximos do princípio àqueles que já avançaram mais, tanto no âmbito do intelecto como no âmbito da moralidade. Aquele ser, por exemplo, que está há encarnações se dedicando aos estudos das ciências físicas, da química, da física, da biologia, explica essa facilidade que ele tem desde a mais tenra infância naquele âmbito de estudos, ou das exatas, né? Ou das artes. Aqueles prodígios, crianças com 3, 4, 5 anos, 6 anos, que já compõem sinfonias. Como explicar isso? Senão pela multiplicidade das existências em que o ser foi desenvolvendo aquela habilidade mais do que outras. Porque aquele mesmo ser que terá, às vezes, uma grande facilidade no entendimento, por exemplo, das exatas, no âmbito da moralidade, talvez, terá uma imensa dificuldade. No âmbito das humanas, no âmbito da inteligência emocional, terá uma tremenda dificuldade. Enfim, são os quadros infinitos que nascem desse processo evolutivo. Cada ser numa etapa da caminhada, tendo avançado mais num certo aspecto, enquanto outros avançaram mais em outros aspectos, enquanto outros já avançaram mais em vários aspectos, que são os espíritos superiores que, por vezes, vêm estar aqui conosco, espíritos que já avançaram no âmbito da inteligência e também da moralidade, que já conjugam as duas coisas, o que os coloca aí na escala, na condição de espíritos superiores, como está lá no Livro dos Espíritos, na escala espírita. Enfim, são as múltiplas condições. Não é Deus que escolheu esse para dar a esse mais inteligência, mais habilidade na arte. Não é um dom gratuito, é conquista multimilenar do ser que agora transparece na sua presente encarnação. Então, só a pluralidade das existências, a reencarnação, para explicar, né, esse mecanismo da criação sem ferir aí o atributo da justiça divina. Deus é absolutamente justo. Confere a todos os seus filhos os materiais, as oportunidades de que eles precisam para irem se edificando. Mas cada filho, no seu esforço, é que vai consolidando essas conquistas. Então, um elemento chave. Fora dessa lei, fora dessa compreensão, a gente ficaria nessas perguntas, nesses questionamentos, sem solução. Por isso, no parágrafo seguinte, na última frase, Leon Denis vai dizer assim: se não fosse a lei das reencarnações, a iniquidade governaria o mundo. O caos governaria o mundo. Não haveria sentido para essas diferenças. A sombra, o mal pareceria reinar muitas vezes. Mas quando se entende a reencarnação, entende-se que mesmo aqueles seres, por exemplo, que ainda buscam o mal, que ainda não desenvolveram o aspecto moral, estão em processo e que colherão os frutos amargos das suas sementeiras, mas que se aperfeiçoarão. A gente entende que os grandes tiranos, os grandes déspotas do passado são também nossos irmãos e que, graças à reencarnação, serão um dia aquelas almas santificadas, aqueles espíritos superiores que nos encantam, né? Dos Neros, até um poema muito belo de Castro Alves, através do Chico, que ele vai falando mais ou menos isso. Os Neros, os tiranos, vão sendo convertidos nos Anchietas, no São Vicente de Paulos, naqueles espíritos que irradiaram-los. Por quê? É o mecanismo da reencarnação. O Criador não cessa, não fecha para sempre as oportunidades aos seus filhos. Aquele que se equivocou, aquele que não conseguiu avançar muito numa encarnação, ele lida com as consequências disso do mundo espiritual, mas lhe é dado uma nova oportunidade, lhe é permitido recomeçar.
Porque não é somente uma encarnação que haveremos de alcançar a meta que nos foi trazida pelo Cristo. Nós precisamos de múltiplas e múltiplas oportunidades. Cabe-nos, sim, na medida em que vamos nos tornando conscientes disso, aproveitar ao máximo cada encarnação. Sem essa de, na próxima eu faço. Não, se já está no âmbito da minha consciência, é porque cabe a mim agora me esforçar por realizar. Então, sem essa de projetar, mas também sem essa de considerar que as portas se fecharam. Onde? Por falhas limitadas, a condenação eterna. Por isso a questão 1009 do Livro dos Espíritos, a que fala das penas eternas, é aquela que os Espíritos mais trouxeram conteúdo de resposta. Foi respondida por vários Espíritos com respostas profundas, como a dizer assim, gente, esqueçamos essa ideia de que há uma vida só e de que se a gente não foi bem nessa encarnação, acabou, é o fim, estamos eternamente fadados a não alcançar a bem-aventurança, a comunhão com o Pai. Não. Um bom pai jamais fecha a porta ao seu filho. Isso também é justiça divina, que está lá na questão 7.1. A reencarnação é esse elemento da justiça divina de um pai que jamais fecha a porta aos seus filhos, que dá sempre novas oportunidades de aprender, de construir, de recomeçar, de desenvolver essas potencialidades. Senão o mundo seria regido pela iniquidade. Deus seria o primeiro ser mais iníquo. Porque dá ao ser, às vezes, uma vida de tantos sofrimentos, de tantas privações, e ainda exigiria dele testemunhos que ele está ainda longe de poder conseguir. E condenaria ele a uma punição eterna. Que iniquidade não estaria presente no próprio Criador? Dando a uns uma vida tão fácil, aí sim uma vida mais fácil de ser vivida ali na moralidade, no bem, e a outros uma vida tão difícil, com tantos arrastamentos, com tantas tentações. Como comparar os dois de maneira igual, pelo mesmo crivo? No âmbito da vivência moral, não tem como. Então, a iniquidade humana não pode estar no Criador e nas suas leis. E a reencarnação é esse elemento que mostra-nos que não é a iniquidade, não é o caos que regem a vida. Pelo contrário, é a harmonia e a misericórdia que regem a vida. A harmonia que pelas vias da reencarnação se explica no todo. Quando a gente olha a vida da perspectiva mais abrangente, não se prende a uma encarnação, a um episódio, a um capítulo desse livro, aí as coisas se harmonizam, se colocam nos devidos lugares, a gente vê o quadro melhor. E a misericórdia. Aquele que muito se equivocou não se perdeu para sempre, é resgatado, é amparado, sofre naturalmente as consequências dos desatinos, mas é conferida a ele novas possibilidades de reajustar-se perante aqueles que prejudicou, de desenvolver potências que não trabalhou em encarnações anteriores. Por isso Emmanuel tem uma mensagem muito bonita no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 110, em que ele fala sobre a reencarnação. O título é Vidas Sucessivas. Ele pega um versículo do diálogo de Jesus com Nicodemos. É necessário nascer de novo. E ele diz que muitas vezes as nossas compreensões teológicas tentaram fixar ali a ideia de que não se falava da reencarnação, mas de um outro tipo de renascimento, um renascimento espiritual, de novas compreensões. Mas, por mais que a gente tente fugir disso, está ali o conceito da reencarnação. É lei universal. E é lei de misericórdia. Porque o Criador, na sua imensa misericórdia, ele corrige amando. Ele corrige amando. Emmanuel diz assim, entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. Mas a providência, todavia, corrige amando. Não encaminhe os réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Então a gente ainda não tem ideia, dimensão do que é essa misericórdia divina, que nos dá um novo corpo, um novo nome, que nos dá essa sensação de que partimos de novo, quando não partimos, já vínhamos numa longa jornada, mas nos dá essa sensação
para que possa facilitar o recomeçar, para que possa orientar a gente, através das circunstâncias da vida, a desenvolver habilidades que outrora não estávamos desenvolvendo. Às vezes a gente estava muitas vidas ali trabalhando, por exemplo, no âmbito da ciência, e aí o alto nos confere uma nova encarnação em que a gente não vai ter tanta possibilidade de desenvolver aquele aspecto. Uma vida mais simples, em que a gente vai ser convidado a trabalhar a moralidade. Então, tudo isso é misericórdia divina atuando através da lei de reencarnação, que é a própria expressão dessa misericórdia divina, o elemento que dá aí harmonia, digamos assim, à criação. Sem isso, a iniquidade governaria o mundo. Ele segue no parágrafo seguinte: a influência dos meios, a hereditariedade, as diferenças de educação não bastam para explicar as anomalias, ou seja, essas diferenças. Porque para o materialismo muitas vezes vai se recorrer a isso. Ah, não, é questão genética, hereditária, ou é o meio ali, o meio que define a criatura. A criatura é completamente definida pelo meio. Ou a educação, não, são os modelos de educação que temos que definem a criatura. Mas isso por si só não basta para explicar. Claro que isso influencia, o meio influencia, o modelo de educação influencia, as próprias questões genéticas têm uma certa influência, mas não o todo, não definem o todo, porque senão a gente não teria casos que fogem absolutamente a esses elementos. Por exemplo, indivíduos que têm a mesma carga genética, gêmeos, submetidos à mesma criação, vivendo ali no mesmo meio, mas que são absolutamente diversos em habilidades. Por exemplo, às vezes um vai ser um excelente músico, o outro não sabe nada de música, mas tiveram a mesma educação, desde a mesma idade, têm a mesma carga hereditária e a mesma influência do meio, mas absolutamente diversos em habilidades ou às vezes em moralidade. Então, tem algo a mais que o materialismo reluta em não ver. É o ser que dá vida àquela personalidade, que tem toda uma trajetória. A criança não é uma folha em branco. Já é uma folha em branco do novo capítulo, mas ela já traz capítulos e capítulos nesse livro, que ela é, propriamente dita. Então, não bastam para explicar. São coisas que influenciam, mas não dão o todo do ser. No próximo parágrafo ele diz: se para nós tudo começasse com a vida atual, como explicar tanta diversidade nas inteligências, tantos graus na virtude e no vício, tantas variedades nas situações humanas? Um mistério pairaria impenetrável sobre esses gênios precoces, sobre esses espíritos prodigiosos que desde a infância penetram com ardor as veredas da arte e das ciências. Ao passo que outros tantos estudam aquilo às vezes uma encarnação inteira, mas não chegam nem perto de determinadas expressões que às vezes uma criança pequenina já tem naquele aspecto. Né? Para o materialismo, um acaso, fruto do acaso. Mas pode o acaso gerar assim tamanha beleza, tamanha inteligência, tamanho ardor? Para aqueles que concebem a criação da alma na concepção, Deus que assim o dotou. Mas onde a justiça divina? Quer dizer então que não chegaremos lá nunca a essas habilidades? Por que escolher alguns poucos para ter essas habilidades e outros não? Não faz sentido, não encaixa. Né? Nós somos convidados a ir além desse mistério e ver o que é mais belo do que o mistério: a grandiosidade, a perfeição e a justiça da criação do nosso Criador. No próximo parágrafo, todas essas obscuridades se dissipam perante a doutrina das existências múltiplas. Então, tudo isso que é uma bruma que nos impede de ver mais a fundo vai se dissipando à luz do sol da verdade. Como dizia Eurípides, né? Poderoso é o sol da verdade, porque ele vai dissipando as brumas da nossa inteligência, da nossa compreensão da lei divina. Quanto mais essa luz se faz poderosa, quanto mais a buscamos, mais o nevoeiro se dissipa e a gente consegue enxergar com mais clareza. Os seres que se distinguem pelo seu poder intelectual ou por suas virtudes têm vivido mais, trabalhado mais,
adquirido experiência e aptidões maiores. O próprio Kardec, conversando com os espíritos, no Livro dos Espíritos, na questão 894, se eu não me engano, ele fala ali daqueles espíritos para os quais o bem já parece algo absolutamente natural, espontâneo. Eles fazem aquilo, parece sem esforço algum. E ele pergunta como aquilo, eles têm o mesmo mérito. E os espíritos respondem: ora, esses são aqueles que lutaram outrora e triunfaram. Por isso lhes parece tão natural, porque o bem se lhes converteu num hábito. Então não é dom, não é apenas uma concessão divina. É o aproveitamento ao longo dos erros, dos recursos que vêm do alto, na construção daquela virtude, daquele progresso. E por isso lhes parece agora natural. É algo que já conquistaram e que não mais perderão. Assim também para a ciência, o físico. Às vezes a gente vê o indivíduo com aquela habilidade para o raciocínio matemático, para o raciocínio sobre a física, que parece para nós distante ainda. E ele lida com aquilo como se fosse uma coisa mais simples, uma conta elementar. E a gente fala: meu Deus, como isso? Ora, milhares e milhares de horas ao longo de várias encarnações dedicadas àquilo. Então, tudo se encaixa nesse quadro. O progresso e a elevação das almas dependem unicamente dos seus trabalhos, da energia por elas desenvolvida no combate da vida. Então, o que define essas condições, o ponto em que se está? O quanto cada alma tem se esforçado naquele aspecto. Naturalmente que o Criador, os espíritos superiores, que são seus ministros, vão orientando a evolução das almas, dando a elas recursos, oportunidades, planejamentos reencarnatórios, mas cabe à alma dar o esforço, porque é dessa junção, o amparo do alto com o esforço de nós outros, que surge aí o progresso, a iluminação. Então, é preciso entender que a alma, na medida do exercício da sua vontade, do seu esforço, ela acelera ou posterga esse processo de evolução. É o que está lá na questão 117 do Livro dos Espíritos. A alma que deseja alcançar as perfeições divinas que ela tem por desenvolver, que se submete mais humilde, mais resignada aos interesses do alto, ela progride mais rápido do que aquela que se rebela. Ela faz menos curvas. Para ela, as eternidades são menos longas. Questão 125 do Livro dos Espíritos. Ela passa por menos encarnações são necessárias para ela do que para as outras que se rebelam. Ainda são muito numerosas as reencarnações, mas para ela são menos, como está lá na questão 169 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: é invariável o número de encarnações para os espíritos? E eles respondem: não. Aquele que caminha depressa, a muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Então, são muito numerosas, mas aquele que se esforça, há muitos males, há muitos desvios, há muitas necessidades outras, se forra, porque ele está avançando, ele está se movendo mais rápido. É para isso que nos chega o conhecimento do alto, a revelação espiritual. É por isso que o Cristo veio ter conosco, para otimizar o nosso caminho evolutivo, para, digamos assim, que a gente possa avançar mais em cada encarnação, diminuindo aí o número que a gente precisa de vezes retornar aqui para progredir. Quanto mais o espírito se rebela, mais ele fica às vezes preso naquilo que Emmanuel chama de o círculo das reencarnações, círculo vicioso das reencarnações de baixo teor espiritual. Ele encarna, mas não está progredindo muitas vezes, porque ele está patinando no mesmo ponto, não está se esforçando, não está avançando. Então não basta nascer da água, dizia Jesus a Nicodemos, é preciso nascer do Espírito para entrar no reino dos céus. Para ver o reino dos céus, ele diz, é preciso nascer de novo. Mas para entrar é preciso nascer da água, voltar à matéria, encarnar para aprender, mas nascer do Espírito, renovar-se, progredir. E isso só se faz mediante o esforço, mediante a entrega.
As almas, lutam com coragem e rapidamente franqueiam os graus que as separam da vida superior, enquanto outros se mobilizam durante séculos em existências ociosas e estéreis. É o que falávamos, essas reencarnações debaixo do teor espiritual, um ciclo vicioso que às vezes séculos depois só que o espírito vai sair. Então no próximo parágrafo ele segue. Em resumo, o ser se forma a si próprio pelo desenvolvimento gradual das forças que estão consigo. Então nós somos os artífices da nossa imortalidade. Nós somos seres perfectíveis. O Criador nos deu essa condição, mas cabe a nós expressar, aperfeiçoar essa perfectibilidade. Como o Espírito de Verdade diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, quando ele fala que quis o Criador que nós fôssemos ali os que moldam a nossa maleável argila e fôssemos os artífices da nossa própria imortalidade. Nós somos os construtores de nós mesmos. Inconsciente ao princípio, então nós vimos lá das formas de inconsciência, da condução ali quase que cega pelos instintos, sua vida vai ganhando inteligência e torna-se consciente logo que chega à condição humana e entra na posse de si mesmo. Então, a gente vem vindo da inconsciência, da condução pela lei, né? A gente vai desenvolvendo inteligência, com a inteligência e a razão desabrocham o livre-arbítrio, a consciência de nós mesmos, a capacidade de discernir e de escolher. É assim que a gente vai galgando aí os degraus da evolução, né? Na humanidade, nós passamos a ser mais propriamente tutores da nossa evolução. Até então, nós éramos quase que conduzidos pelo rio da lei, pela correnteza da lei. Estávamos ali ao sabor dos instintos e do determinismo da lei. Quando a gente toma autonomia com o desenvolvimento da razão e da consciência de nós mesmos, aí a gente passa a ser mais tutor da nossa evolução. Aí é mais propriamente o espírito pode postergar muito o seu acesso às esferas superiores ou avançar mais rapidamente segundo as suas escolhas. Ele se torna mais propriamente o senhor do seu destino, o construtor de si mesmo. Algo que não existia tanto nos reinos anteriores, porque era mais o determinismo da lei a operar, né? Então, o que está lá na questão 122, por exemplo, de O Livro dos Espíritos, em que os espíritos dizem assim: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Então, quanto mais a gente vai entrando nesse terreno da consciência de nós mesmos, mais nós temos o livre-arbítrio para escolher e mais responsabilidade dos atos. Mais nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, porque eu tenho mais discernimento. Se mesmo com o discernimento eu ainda escolho voltar aos velhos padrões do egoísmo, do orgulho, da animalidade, então aí mais grave ainda é esse desvio, né? Mas é sempre analisado, balizado pelo tribunal da consciência, o quanto de discernimento eu já tinha na escolha. Isso vai definir o quão grave é aquele equívoco. Por isso, para um espírito já mais consciente, mais lúcido, algo que parece pequenino é, às vezes, muitas vezes mais grave do que, às vezes, aquele caso de um espírito que, numa condição ainda de desabrochar ali para a razão e tudo mais, como a gente via naquelas tribos antigas, a condição do canibalismo, por exemplo. Os espíritos vão dizer no Livro dos Espíritos. Às vezes, naquela condição, eles eram menos responsáveis do que o indivíduo já esclarecido, o indivíduo, por exemplo, que conhece a mensagem do Cristo, do Evangelho, e que comete aquilo que, às vezes, aos olhos do mundo não é um crime, mas aos olhos da lei divina já é uma grande violação. E ele tem mais responsabilidade do que aquele que está lá ainda, às vezes, na antropofagia, mas que tem menos elementos de discernimento. Então, tudo isso é balizado na evolução segundo a capacidade de discernimento que o ser já tem. Ele se torna mais ou menos responsável pelos seus atos, né? Por isso, Leon Denis segue nesse parágrafo dizendo assim, ao final: o livre-arbítrio e o fatalismo assim se equilibram e moderam-se um pelo outro. A liberdade e, por conseguinte, a responsabilidade são sempre proporcionais ao adiantamento do ser.
Então, naturalmente, que a lei divina vai olhar para aquele espírito que está ainda na condição da antropofagia com as medidas que ele tem já de discernimento. E vai olhar para aquele ser que já foi informado com relação às leis divinas, com as medidas que ele já tem de discernimento. E muitas vezes um pequeno desvio, aparentemente, desse ser que já tem mais discernimento é mais grave do que aquele caso de antropofagia. Por quê? Muito será pedido a quem muito já recebeu, né? Em termos de conhecimento, de discernimento. Então, assim, o livre-arbítrio e o determinismo eles vão um processo de transição, né? Um vai cedendo espaço ao outro na dinâmica da criação para que o ser seja cada vez mais senhor do seu destino, artífice de si mesmo. Eis a única solução racional do problema. Através da sucessão dos tempos, na superfície de milhares de mundos, as nossas existências desenrolam-se, passam, renovam-se e em cada uma delas desaparece um pouco do mal que está em nós. Né? A fala de Jesus, liberta-nos no Pai Nosso, liberta-nos do mal que está em nós. É isso que nós precisamos trabalhar em direção às esferas de luz que nos esperam. E para isso é que voltamos à Terra vezes sem conta, queremos a outros mundos onde também existem encarnações em estágios mais elevados, que já estivemos talvez em outros mundos, em estágios menos adiantados. É para isso que temos encarnado e passado por essas múltiplas existências, para que nesse processo a gente possa ir se depurando. Aliás, os espíritos eles vão fazer essa analogia com Kardec, né? Comparar esse processo de reencarnação e tudo mais ao processo ali da produção do suco da uva, né? Da vide, da videira. O espírito vai sendo quintessenciado, vai sendo purificado na medida em que passa pelo cadinho depurador das existências materiais, do trabalho no corpo, do trabalho na matéria. É ali que ele vai sendo destilado, ele vai sendo depurado gradativamente para resultar lá ao final o vinho puro do espírito, né? Já despojado de todas as imperfeições associadas ao apego à matéria, à materialidade. Quanto mais depurado o ser, mais adiantado o ser, mas para isso ele precisa passar por esse cadinho depurador da matéria. Eles apresentam esse símbolo para Allan Kardec no Livro dos Espíritos. As nossas almas fortificam-se, depuram-se, penetram mais intimamente nos caminhos sagrados, até que, livres das encarnações dolorosas, tenham adquirido por seus méritos acesso aos círculos superiores, onde eternamente irradiarão em beleza, sabedoria, poder e amor. Então, é essa a chave que a doutrina espírita nos traz para entender o processo de evolução. As múltiplas existências, as múltiplas encarnações, que vão se tornando, na medida em que o espírito vai se depurando, cada vez mais espaçadas. A gente vai lembrando, por exemplo, o caso de Asclépios, do livro Obreiros da Vida Eterna, um espírito já mais adiantado, ainda vinculado à Terra, mas cujas encarnações já se davam em períodos mais abrangentes. Ele encarnava em algo aí em períodos de mais ou menos 800 e 800 anos. Por quê? Quanto mais consciente está o espírito, quando ele vem à matéria, ele faz todo o trabalho numa encarnação que nós, ainda não tão conscientes, precisamos de várias encarnações para fazer. Então ele não precisa vir com tanta frequência. Ele trabalha lá no mundo espiritual, estuda, amplifica, ele vem numa encarnação, muitas vezes já a título de missão, para impulsionar o progresso de uma comunidade, às vezes de toda uma civilização. Ele vem, em uma encarnação faz todo um trabalho, avança também enquanto espírito, se depura ainda mais. Então, as nossas encarnações elas vão se tornando mais espaçadas, menos dolorosas, porque ainda que seja uma encarnação de muitos desafios, de muitas lutas, não tem mais aquilo que traz as maiores dores ao espírito, né? O egoísmo, o orgulho, a vaidade. Então é a encarnação desses mártires, por exemplo. Às vezes o corpo sofreu muito, porque foram perseguidos, foram martirizados, mas o espírito já não lidava com aquelas que são as maiores chagas e as maiores causadoras de sofrimento para a alma. A vaidade, o orgulho, a prepotência,
né, o egoísmo, disso ele já estava se libertando. Então, ele já saiu do ciclo das encarnações dolorosas. Ele encarna às vezes, passa por experiências difíceis aqui, mas a sua alma está feliz. A sua alma está bem porque está conectada ao alto, ao Cristo, a Deus, ao Criador, né? Então ele já fugiu desse círculo das reencarnações mais baixas. Ele já está em outras expressões de vida, mesmo quando encarna. E chegará um dia em que nem mais encarnaremos. Não precisaremos mais encarnar, não será mais necessidade. Poderemos sim ainda encarnar, como no caso do Cristo, a título de missão muito nobre. Mas não é mais uma necessidade do Espírito. Qual é essa condição? É a condição do Espírito puro, que se despojou de todos os aspectos materiais, né, de todas as paixões, já se tornou Espírito puro, já está na condição de vida plena na eternidade. Não é mais Espírito errante, se tornou o Espírito bem-aventurado. Como está lá na questão 170 de O Livro dos Espíritos. O que se torna o Espírito após a sua última encarnação? Espírito puro, Espírito bem-aventurado. Essa é a nossa destinação, a vida plena em Espírito, eternidade afora, né, em comunhão indescritível com o Criador, trabalhando sempre, avançando sempre, porque, lembremos-nos, entre nós e o Criador existirá sempre aí o que avançar. Então, mesmo o Cristo, né, que nós conhecemos por Jesus de Nazaré, ele está ainda progredindo. Os Cristos vão progredindo em capacidade criadora, em capacidade realizadora. Todos esses seres, espíritos puros, espíritos crísticos, estão também em progressão, mas de maneira muito distinta do que nós concebemos. Já não mais precisam encarnar. Quando encarnam assim de maneira muito esporádica e específica, como no caso de Jesus. Ele encarnou uma vez na Terra e o que ele fez está ainda aí a gerar frutos e vai gerar pelos séculos sem conta. Não era uma necessidade, ele veio a título de uma missão a ele designada pelo Criador. É essa a nossa destinação. Para um dia podermos planar nessas esferas indescritíveis de belezas e expressões que ainda não conseguimos imaginar, nós precisamos antes caminhar aqui pelo chão duro da terra, porque é esse chão duro que vai nos projetar e que vai nos dar as asas para que um dia possamos voar em direção às grandes esferas do Espírito, às grandes esferas de beleza, de comunhão com o Criador que nos aguarda. Concluímos aqui, portanto, esse capítulo sobre a pluralidade das existências e no próximo estudo passamos ao capítulo 12, o alvo da vida. Um grande abraço a todos e nos vemos aí no próximo episódio. Que Deus abençoe a todos vocês.